Ó, primeira coisa que vocês têm que fazer é o seguinte. Lá no site, lá em Ferrovias, que é a área lá do site da disciplina, tem aqui trabalhos de ferrovias. Aí aqui, cada um tem um lote, né? Então você vai vir aqui em arquivos de apoio e vai fazer o download dessa pasta aqui, Civil 3D. Aí fez o download, guardou no computador. Depois, vem aqui em arquivos de levantamento cadastral, que é o 2. Aí, vai lá no grupo que você... do grupo, da pasta do grupo de vocês, aí vai fazer o download da pasta também. Esse eu já fiz o download, escolhi aqui um grupo e fiz o download. Aí o grupo que eu fiz o download foi... deixa eu ver... eu fiz o download do grupo 4, como teste, né? Eu não sei se tem alguém aqui do grupo 4, mas foi um teste que eu fiz. Então, quando você dizipar, são duas pastas que eu falei. Essa aqui é os arquivos que é o 2 e os arquivos de apoio. São dois zipados. Quando você dizipar, são duas pastas. Aí, os arquivos do Civil 3D vai ter o quê? Vai ter o arquivo DWT. O que é esse arquivo DWT? É um arquivo de configurações que estão gravados dentro, que vai ser estilo de texto, estilo de linha, estilo de estaqueamento, fica gravado nesse arquivo. No caso vai estar os estilos que eu criei. Então sempre eu boto assim Glauber, underline e o estilo de texto, de perfil, então vai estar sempre com Glauber. E eu botei também Valec, porque o padrão desse projeto é Valec. Aí eu já selecionei aqui. Esse XML, que é o segundo arquivo, que também está dentro dessa pasta, é o arquivo de configuração do alinhamento horizontal, onde vai estar dizendo qual é o raio mínimo, qual é o raio dependendo do LC, essas configurações de alinhamento. E esses daqui de baixo, que a gente não vai ver hoje ainda, que é o PKT, é o arquivo da plataforma, da seção tipo. Aquela seção que você viu nas aulas, onde tem a largura da plataforma, os taludes, são esses arquivos daqui. Por que são 3 arquivos? Porque você vai montando. Você primeiro monta a plataforma terraplenagem, depois você bota a superestrutura, depois você bota os taludes. Então ele é dividido em 3 partes. Então esse aqui é uns arquivos de apoio do Civil 3D. Esse outro que é o do grupo, aí vai estar específico os arquivos da sua área. Então o que é que acontece? Vai ter o levantamento cadastral, a planta topográfica cadastral, e vai ter os pontos que a gente chama de breaklines e pontos tridimensionais. O que é isso? É o terreno que você vai trabalhar para gerar as curvas de nível, para gerar a superfície da modelagem 3D. O que é linhas de quebra ou breaklines que a gente chama? São linhas tridimensionais que representam a superfície do terreno. Tá nesse arquivo aqui também, eu vou mostrar para vocês. E esse TXT é uma lista dos pontos, que também você pode fazer por lista, que é até mais prático você importar. Então, vou abrir esse aqui para você entender. Isso aqui é a lista dos pontos tridimensionais do terreno. O X, o Y e o Z. Com isso a gente vai poder criar a superfície 3D e criar as curvas de nível. Aí aqui cada grupo tem o seu TXT. Cada lote tem o seu apontado cadastral e tem o seu terreno que vai ter pontos e as breaklines e vai ter o TXT. Então, a primeira coisa, quando você abre o Civil 3D, ele vai abrir sempre um arquivo drawing, que é um arquivo de abertura vazio, né? Um arquivo novo. Aí você não vai usar ele, você vai fechar ele. Aí você vai fazer o quê? Você vai abrir um arquivo novo, ativando aquele DWT,
que é onde tem os padrões que eu passei para vocês. Esse arquivo aqui, ó. Você vai ativar esse DWT aqui, que fica de vermelhinho o ícone. Aqui no monitor, aqui não está saindo muito grande, mas aqui dá para ver bem a imagem. Mas o que é que você vai fazer? Você vai vir aqui em cima, New, aí ele vai perguntar qual DWT que você vai usar. Nesses computadores aqui da Unicap, que é o que ainda está faltando instalar, mas isso não vai atrapalhar a gente, não vai ter todos os vermelhinhos aí, todos esses DWTs. Você só vai ver dois, o Imperial e o Metric, que é o default quando você instala o software. Quando você for instalar na sua casa, no seu notebook ou no desktop, você só vai ver dois. Aí depois eu vou gravar um vídeo como é que você instala esses outros direto. Aí por isso que o que é que eu fiz? Eu separei ele, botei numa pasta à parte e passei para vocês, porque ele não vai estar no computador de vocês, este DWT meu. Quando você instalar as configurações, você vai ter DR, DNIT, metrô, saneamento e tal. Tem outras configurações que não fui eu que criei, isso você instala depois. No computador da Unicap ainda não está, mas o que acontece? Eu já selecionei o que vocês vão precisar, que é aquele DWT ali. Aí o que é que eu vou vir aqui, ó? Eu vou vir aqui onde eu salvei o DWT, bibliotecas eu salvei dentro de uma pasta, né? Imagens, não, documentos, eu botei ferrovias, civil 3D, aí o DWT. Então quando eu disse, eu quero abrir um arquivo novo e quero que ele use esse DWT, quando ele fizer isso, ele vai carregar todas as configurações que estão dentro do DWT para esse arquivo novo que eu estou criando. Aí Open. Aí ele está carregando os estilos de texto, os estilos de perfil, de nomenclatura, de cores. Aí ele carregou. Aí o que é que eu vou fazer? Vou salvar logo, né? Vou salvar dentro da pasta. Eu vou botar aqui a data da aula de hoje e vou botar isso aqui 01. Esse é o arquivo que inclusive eu vou botar lá no site também para depois vocês olharem, né? Aí save. Vou botar isso aqui. Então, se eu não tivesse feito esse procedimento de carregar o DWT, não ia ter isso aqui, ó. Settings, essa barra lateral aqui, que é a Tool Space. Tenho aqui Settings, que é onde fica as configurações do arquivo. Veja, se eu abrir aqui um alinhamento e for visualizar, é que ele está salvando ainda. Pronto. Se eu for aqui, abrir aqui alinhamento, ó, tá vendo? Ó? Aqui vai estar Glauber bordos, Glauber bordo de superelevação, Glauber eixo. Se você não carregar esse DWT, não ia ter esse Glauber aí, essas configurações do arquivo, não ia estar. Quando eu abri o DWT, ele carregou isso dentro do arquivo. Então isso é uma coisa importante. Então esse é um primeiro procedimento. Aí, depois que isso foi feito, para poder a gente visualizar, por exemplo, a imagem do Google no fundo, no meu aqui não vai, porque vocês vão conseguir ver, porque vocês vão usar a conta da Unicap. Aqui o meu não está conseguindo acessar a rede e fazer esse download da imagem. Em casa, para poder vocês instalarem o programa, vocês vão ter que fazer uma conta da Autodesk como estudante, e aí você consegue baixar, e essa conta você vai conseguir visualizar na sua casa. Aí aqui eu testei, eu não consegui ainda, vou falar com o pessoal ainda da informática, mas vocês vão conseguir aí, que eu já testei na máquina. Que é o seguinte: primeiro, configurar o sistema de referência. Esse projeto, esse levantamento que vocês receberam, ele é em SAD 69. E o fuso lá de Goiás, que é onde é o trabalho de vocês, é o fuso 21. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou configurar esse meu arquivo que eu criei em SAD 69, fuso 21, para que quando eu queira visualizar a imagem aérea orbital no fundo do projeto, ele encaixe direito essa imagem, senão ele não vai encaixar. Primeiro, se não tiver uma configuração, ele nem vai encaixar, porque ele vai dizer que não está configurado. E se você configurou, por exemplo, para outro sistema, Sirgas 2000 ou Fuso 23, qualquer outro fuso, ele vai botar uma imagem que não vai casar nada com nada.
Então, a primeira coisa que você tem que fazer, continua em Settings, aí vem em cima aqui, aí bota Edit Drawing Settings, aí você vai dizer qual é o datum. Veja que o datum default do DWT que eu carreguei era Sigas 23 Sul, vai estar escrito aqui, e não é o datum e nem o fuso lá de Goiás. Aí o que é que eu faço? Eu venho aqui para a lista e vou subir e procurar o SAB 69 23 Sul. Não, 23 não, 21 Sul. Que é o de lá de Goiás. Aí, isso significa o quê? Que quando eu der o OK, o meu arquivo vai estar com as minhas configurações do DWT carregada e com a configuração do sistema de coordenada também. Quando você for fazer um projeto, você tem que saber qual é o datum e qual é o SIGAS, qual é o fuso daquela região. O datum, quem vai te dar a informação é quem fez o levantamento topográfico. Esse levantamento, ele é antecessor a 2015. Levantamentos topográficos antecessores a 2015 não era obrigado a ser SIGAS 2000. A partir de 2015, todos os levantamentos topográficos têm que ser SIGAS 2000. Então, se for um levantamento novo, com certeza vai ser SIGAS 2000, é obrigatório. Como esse é antecessor a 2015, ele é SAD 69. E o fuso, você pode ver até no Google Earth, qual é o fuso da área. Você bota lá um ponto, ele indica qual é o fuso, qual é o fuso da região. Mas quem fez a topografia também vai poder te informar, ó, o fuso lá é de Roraima, é fuso 20, 21, 22. Agora eu fiquei com dúvida, eu acho que esse é 21. Deixa eu ver aqui. 21 não. Eu acho que ele é 22. É 22. 21 é de Roraima. Pronto. Ok. SAD 69, fuso 22. Deixa eu ver se eu botei certo. É sul. Porque está abaixo da linha do Equador. Certo? Só N é acima da linha do Equador e sul abaixo da linha do Equador. Hã? Oi? Eu vou abrir aqui o Google para mostrar para vocês como é que vê qual é o fuso. Deixa abrindo aqui que eu mostro. Então, qual é o primeiro procedimento num projeto desses, né? É a gente importar o terreno. O terreno que eu vou importar é aquele TXT, que é o XYZ. Esse levantamento foi feito com laser scanner. Então, tem o X e o YZ dos pontos tridimensionais desse terreno. Então, volto aqui para Prospector e o que é que eu vou fazer? Eu vou criar um grupo de pontos. O que é isso? Eu vou criar um grupo para importar esses pontos dentro dessa, como se fosse uma pasta. Ó, essa pasta eu vou botar os pontos desse levantamento. É um grupo de pontos. Aí eu venho aqui, ó, botão direito, New. Aí o que é que eu venho aqui? Esse DWT que eu importei, ele já está o default para quando você for importar pontos, ele já vem com a configuração que eu criei. Tá vendo aqui? Tá Glauber e Glauber. Então, quando eu importar, vai estar na configuração que eu defini para o estilo de ponto e o estilo de texto, certo? Então, o que é que eu vou botar? Vou botar o nome, eu vou botar aqui TN, vou botar aqui TN Ferrovia, Valec, Norte-Sul, que é esse trecho, para eu identificar, TN Terreno Natural. Aí aqui, eu posso mudar a configuração, tem outras aqui, ó. Tem uma porrada de configuração de estilo de ponto. Um triângulo, um X, uma bola. No caso, vocês vão usar a que eu configurei. E também a descrição do ponto. Ah, eu quero botar só a cota. Eu quero botar a cota e a descrição. Eu quero botar só a cota. Tem aqui, ó, só a cota. Então só vai aparecer o valor da cota junto do ponto. No caso, eu vou usar o meu, que eu criei. Aí, aplica, ok. Então ele criou aqui, ó. Aqui ele vai criar como se fosse uma pastinha. Dentro do grupo de pontos tem uma pastinha onde eu vou agora inserir esses pontos aí dentro dessa pastinha. Como é que eu insiro, né? Aí tem insert
points from file, que é abrir os pontos a partir de um arquivo, e eu vou carregar esse TXT. Aí, carregar o TXT, aí você vai procurar aqui, porque eu já tinha aberto outra vez, aí ele gravou o caminho, mas já veio direto aqui. No caso, você vai aonde você salvou aquela pasta que você baixou lá do site. Aí, ok. O que é que vai acontecer? O programa vai começar a ler a lista e ele vai fazer uma sugestão aqui, ó. Ele vai dizer, o primeiro é o oeste, o segundo é o norte e o terceiro seria as elevações. Se tiver invertido, aí você teria que mudar, escolher outro aqui nessa lista. Aqui, ó, tem uma lista, que inclusive, se você clicar aqui, essa lista, ela pode ser customizada, criar novos padrões, ou eu posso aumentar essa lista, aqui. Aqui ele aumenta mais ainda. Ele faz um filtro, mas se você quiser, não é esse que eu queria. Na verdade, ele se confundiu. Ele tenta descobrir qual é a configuração que o TXT que você está importando está. Mas às vezes não é a que você está querendo, aí você pode mudar. No caso, ele acertou aqui, ó. Ele botou aqui, o primeiro é o oeste, então o primeiro dado da coluna dos meus pontos realmente é o oeste, o segundo é o norte, e o terceiro é a elevação, que é a cota. Então ele acertou. Aí o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pedir para adicionar esses pontos naquele grupo de pontos que eu criei. Eu ativei aqui, ó, para ele adicionar esses pontos aqui todinhos, ó, naquele grupo de pontos, que é esse aqui, ele aparece aqui, ó. Esse aqui, que está aqui embaixo, é esse que a gente criou antes, esse grupo de pontos. Aí eu peço OK, o que é que ele vai fazer? Ele vai começar a processar e importar esses pontos que a gente pediu para ele fazer. Isso são só os pontos do terreno natural, que é onde a gente vai começar a desenhar por cima o nosso projeto, certo? No caso, vocês já fizeram um ensaio de um alinhamento em cima das cartas que vocês imprimiram, você já tem a listagem. Eu também vou mostrar como é que a gente insere isso dentro do desenho, né? A velocidade de importação varia em função da capacidade do computador, né? Esse meu computador, ele precisaria ser... Ele é, apesar dele ser um i7, mas precisaria dar um computador ideal seria um de mais gigas de memória do que o meu. Talvez um HD SSD para poder melhorar também a performance. Esse trecho é um trecho pequeno, você imagina, ele tem 10 km. Mas essa ferrovia, ela tem 200 km, esse trecho. E essa ferrovia toda, o projeto, acho que tem mais de 1000 km. Então, se fosse trabalhar, teria que subdividir ela em um monte de pedaços, com esse meu computador aqui. Então, quando aparecer essas linhas, significa que você está com o seu, com os seus pontos já foram carregados. Não está aparecendo na tela porque ele está em outro lugar. Aí, qual é o procedimento? Você aperta Z, Enter, para entrar no comando Zoom, igual ao AutoCAD, e depois Extend, para poder ele botar tudo que tem na tela, Enter, e ele vai dar o zoom lá na área dos pontos que você importou. Aí você vai poder visualizar esses pontos, aí salva, e aí ok, você já importou os pontos. Se você deletar, isso é importante no Civil 3D, se você deletar algum ponto, aí você perde esse ponto do desenho e perde completamente. Você tem que importar de novo esse ponto. Então, cuidado quando for não deletar os pontos que estão aqui do terreno. Você vai ter que importar aquele ponto novamente. Ele sai do desenho, ele sai do banco de dados. O ideal seria o quê? Esses pontos, na verdade, você pode desligar eles. Desliga o layer dele, é a minha sugestão, para não correr o risco de você mexer nele. Porque você não vai usar ele o tempo todo, é só para fazer uma consulta, ver uma cota, ver um ponto, só eventualmente que você vai usar esses pontos, porque ele já está carregado, ele já posso gerar curva de nível, já posso gerar outros dados, que a gente vai gerar aqui também. Então, agora seria o caso de eu salvar, e aí, esses pontos que estão vazios, Glauco, por que tem os pontos que estão vazios? É justamente os pontos que tem as breaklines, as linhas de quebra 3D. Então, quem fez esse projeto, que foi com aerofotogrametria, ele criou
uma nuvem de pontos e depois ele fez o quê? Ele criou linhas 3D para criar o terreno. Então, ele um rio ou superfícies lineares, ele fez tudo em 3D, com linha 3D. Aí onde é que está essas linhas 3D, Glauco? Elas estão no outro arquivo que eu passei para vocês. Eu vou abrir ele aqui. No Civil 3D você pode abrir múltiplas janelas. Aí grupo 4, aí tem aqui TN aerofotogrametria. Eu fiz assim separado para vocês entenderem mais alguns comandos do Civil. Eu poderia ter aberto já esse arquivo que eu abri agora, que já tem os pontos, e importar direto daí os pontos graficamente. Também eu posso fazer isso. Mas aí eu preferi fazer o quê? Importar pelo TXT, que é também o mais comum. Geralmente a topografia de campo entrega uma caderneta em TXT com X, Y, Z e a descrição. Esse não tinha descrição, mas também tem a descrição. Bordo da pista, TN, muro, cerca. Mas aí o que é que eu vou fazer? Lá não tem as linhas de quebra, as linhas tridimensionais, que são essas daqui, ó. Essas que estão de vermelho, tá vendo aqui? Elas são as linhas que representam o terreno. Essas linhas vermelhas. Elas vão preencher aqueles vazios e ao mesmo tempo também vão estar juntos com os pontos. Aí eu quero passar desse arquivo para o outro. Aí um procedimento simples seria o quê? Seria a gente desligar esses pontos que já estão lá no outro arquivo, que eu já importei via TXT. Aí eu selecionei um, ele vai ativar aqui no layer, aí eu venho e desligo, aí desliga todos os pontos, só ficou as linhas de quebra. Essas linhas são 3D, ela também importa no terreno. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar essas linhas 3D, vou dar um Ctrl Shift C. O que é esse comando? É um comando que eu vou conseguir copiar de um arquivo para o outro na mesma coordenada. Aí eu vou dar um Ctrl Shift C. Aí ele pergunta ali embaixo, qual é o ponto base que eu vou usar para tirar essas linhas de quebra daí? Aí eu vou botar 000, a origem, né? 0,0,0. Enter. Aí ele vai copiar essas linhas usando esse 000 como ponto de agarro, como ponto de origem. Aí eu vou copiar agora para o outro arquivo, que é onde tem os pontos que eu já importei no Civil. Eu importei e eles estão aqui, ó. Ó como é que ele fica. Um xizinho, um ponto e o que seria a descrição, ele botou uma sequência numérica. Porque como não tinha, ele colocou essa sequência. E aqui seria a cota. Mas vamos voltar para cá. Aí agora o que é que eu vou fazer? Vou dar um Ctrl V. E aí o software vai perguntar qual é o ponto de origem dessa colagem que você vai fazer, desse patch que você vai fazer. No caso vai ser o mesmo ponto, 0,0,0. Aí ele vai colar só as linhas de quebra no mesmo lugar. Então eu puxei as linhas de quebra, o break lines, daquele arquivo e joguei já para esse. Então eu já tenho condições agora eu já tenho o terreno que já está importado, o amarelo que é o TXT, e agora eu posso importar também depois essas break lines, essas linhas tridimensional. Aí vai formar o terreno e a superfície para a gente trabalhar.